a Deus, obrigado. Equipe de louvor, unção, né, gente? Quem sentiu a presença de Deus aqui? Graças a Deus, né? Saí de casa num domingo de manhã, primeiro dia da semana, para preparar a nossa vida para uma semana extraordinária, amém? E eu orando, sabia que eu ia trazer esse momento aqui, pedindo a Deus uma mensagem que pudesse alimentar o nosso coração, pudesse falar conosco, pudesse nos fazer voltar às nossas origens, né? Que é lá em cima e não aqui. Por mais que nós nascemos nessa terra, no mundo natural, de um pai, de uma mãe, de uma estrutura familiar, nós não somos desse mundo, amém? E Jesus deixou isso bem claro. Então, preparando, orando, para aquilo que o Senhor quisesse falar, né? Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que não seja nós, mas que seja o Pai através de nós, né? Que é o que mais importa. O que aproveita-se da nossa vida? Muito pouco. Estuda. A minha esposa estava contando uma coisa engraçada ontem. A pessoa às vezes sai do interior, né? De um lugar simples, digamos assim, de um interiorzinho. Aí ela vai para um lugar, estuda, faz uma faculdade, se forma, ganha dinheiro para quê? Para comprar uma chácara e ir para o interior, pescar. Legal, né? E de todas as coisas, no final de tudo, o que importa é que Jesus nos salvou, amém? E nós que recebemos essa salvação, temos que ser completamente gratos todos os dias. E eu preparei algo em cima disso. Eu vou falar da coisa mais maravilhosa que existe aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Vou falar da coisa mais extraordinária aqui nessa manhã. Da coisa que mais trouxe alegria para a sua vida, que é de Jesus, é do próprio. E quem sou eu, né, para falar dele? Eu fico pensando, quem somos nós, Senhor, para que o Senhor nos ame tanto assim? Para que o Senhor tenha deixado a sua glória. Quem conhece aquela música do Tom Carf? Eu não sei se todos conhecem aqui. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Eu não canto não, viu, gente? Vocês já perceberam? E o meu pai disse assim, filho querido, quero falar contigo. Você vai... A risada dela é muito boa. Você vai ter que descer na terra, no mundo, para quê? Para fazer a coisa mais importante pela humanidade. Aleluia. E eu queria se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu queria falar, vou colocar o tema o seguinte: os relacionamentos de Jesus, os tipos de relacionamento de Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, apesar de ter tempo suficiente, porém vou falar até onde eu achar que o Espírito está conduzindo. E se muito tempo ou em pouco tempo, não importa. O que importa é que Deus faz a obra como a pastora falou. Pronto, é assim. Se é em pouco tempo, é usando pedras, é usando uma situação. Eu gosto muito de brincar com exemplos, né? Eu vi uma história interessante antes de começar. Tinha um irmão na igreja, um irmãozinho, que ele tinha algum um problema psicológico, mas ele era da igreja, fiel, ficava lá, só que ele ficava vacilando, porque ele tinha aquela dificuldade especial dele. E um dia o pastor ficava pregando para o amigo dele, um médico bem sucedido, uma pessoa top, rica, e o amigo dele nunca ia na igreja. Um dia o amigo dele falou assim, olha, no próximo culto eu vou na sua igreja. E o pastor falou assim, nossa, tem que dar tudo certo, né? Essa não é a preocupação nossa quando a gente traz um amigo, um conhecido, alguém que a gente ama muito, que quer que receba uma palavra, se converte. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não preocupa, que o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, sendo bom, sendo ruim, né? Afinando, desafinando, apesar que aqui a gente só tem afinado, só eu que desafino. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Aí o rapaz, o médico marcou aquele dia e o pastor cuidou de tudo para ficar tudo maravilhoso. Receber aquele homem na alta sociedade, um cara grande. E chegou para o irmãozinho, porque o irmãozinho, todo mundo que chegava na igreja, o irmão era forte. Ele falava assim, se você não converter, você vai para o inferno. E ele já recepcionava as pessoas da igreja falando assim. E aí o pastor chegou nele, repreendeu, ele falou, pelo amor de Deus, vai vir uma pessoa assim aqui na igreja, você, pelo amor de Deus, você não me fale isso. Você não pode falar isso para esse homem, você nunca mais volta aqui nesse lugar.
e repreende. Você me ouviu? Você não vai falar isso não. Eu te amo, tá certo, mas você não vai falar isso não. Não, pastor, pode deixar. E aí começou o culto aquele dia. E o homem chegou na porta da igreja. O pastor, né, todo preocupado. Cadê o irmãozinho? Procura ele, tira ele lá. Aí o homem entra. E o pastor preocupado, cumprimenta. Levou ele para um lugar de honra, sentou lá. Meu amigo apresentou ele. E o culto aconteceu. No final do culto ele aceitou Jesus. Ele se converteu. E ele ficou na igreja firme, ungido, salvo. Aí um dia ele foi dar um testemunho na igreja. O que marcou a sua vida aquele dia? Fala para nós. O que marcou a sua vida? Foi a palavra, porque o pastor preparou um palavrão, né? Aquela coisa top. Foi a palavra, foi o louvor. O que te marcou? Ele falou, não, tudo foi bom, pastor. Mas a única coisa que eu lembro mesmo, que mudou minha vida, foi que saiu um irmão de trás do bebedouro e me chamou assim, ó. Ups. E eu não entendi, ele é você, vem cá. Aí ele foi. Aí, vem cá, escondeu. Eu tenho que falar uma coisa para você. Se você não se converter, você vai para o inferno. E correu. E aí eu fiquei tão impressionado com aquilo, que eu falei, não, hoje eu não saio daqui sem entregar minha vida para Jesus. Para dizer que Deus usa coisas maravilhosas e misteriosas, mas também usa coisas simples. Não importa quando Deus quer fazer a obra, meu irmão, Ele vai fazer em nome de Jesus, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a vida de Jesus, sobre observando o que aconteceu, que está na palavra, que é muito importante, para que a gente possa, como o pastor Emerson falou aqui, identificar, saber. Peraí, se eu estou indo para um caminho, eu preciso saber por que eu tenho que ir para esse caminho, como eu faço. Vou dar um exemplo. Quem aqui já se apaixonou? Os casados com certeza, né? Mas todo mundo já se apaixonou uma vez, sim ou não? Sim ou não? Sim. E a paixão faz a gente fazer loucura, sim ou não, gente? Faz. Quem aqui já andou a pé por casa da namorada? Muito longe. Perdeu o último ônibus? Nunca perdeu? Minha namorada morava no setor P, da pastora Dani. Quando eu estava conhecendo ela, eu ia lá, ficava conversando com ela, com os irmãos. E aí eu sabia que eu ia perder o ônibus. Eu falava, não, eu quero ficar mais um pouquinho com ela. Gente, eu já saí do setor P do Duvic, fui até a Aparecida de Goiânia a pé, só para ficar mais 10 minutos lá com ela. É isso que a paixão faz, não é? E quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente fala disso, de ser apaixonado. Mas para a gente ser apaixonado, a gente tem que conhecer coisas peculiares, coisas que nos fazem ser mais íntimos. Porque é como se eu fosse ali na padaria. Eu não tenho intimidade com o pastor Joey. Vou ali comprar uma coisa para agradar o pastor Joey lá na padaria. E eu chego lá de manhã e pego uma coisa doce, e ele não come doce. Mas por que eu fiz isso? Porque eu não conhecia. Eu conheço de ouvir falar, de conversar, de ser abençoado na igreja. Mas na intimidade alguém vai falar assim, não, ele não come de manhã doce. É igual a minha esposa, ela só come sal de manhã, salgado. Por quê? Porque a intimidade faz isso acontecer. E os discípulos tinham essa intimidade muito grande com Jesus. Eu vou falar um pouco delas. Mas antes de começar com o texto, eu quero te falar uma coisa. Jesus em momento algum veio pregar nenhuma religião. Em momento algum Jesus falou-se de religião. Religião foi algo posterior, apesar de já existir o judaísmo, mas não com essa força de religião, mas existia. Jesus nunca veio falar sobre isso. Ele veio com um propósito muito simples: trazer um estilo de vida novo. A coisa mais importante que eu vejo, Danilo, vejo Jesus trazer, mudar o estilo de vida de alguém. Um estilo de vida de sofrimento para um estilo de vida de alegria. E o sofrimento continua lá sim, mas a resposta nossa é outra. Trocar a tristeza, o pranto, como a Bíblia diz, pela alegria. Mas tem guerra na vida dessa pessoa? Tem. Tem Covid acontecendo? Tem também. Tem falta financeira? Também tem. Mas ele ainda está feliz? Sim. Por quê? Porque isso não vem de uma condição de fora, pelo contrário. O mundo é assim. O mundo observa o que está fora. E o cristão não. O Filho de Deus começa dentro. Aí depois ele se manifesta fora, amém? Eu queria falar, eu queria que, não está conseguindo abrir aqui, né? Mas se você puder, vamos acompanhar na Bíblia. A gente pode até deixar aberto no livro de João, que tem muito versículo do livro de João. Queria ler com vocês. Não vamos ficar, bugou meu telefone, desligou, só porque eu queria, ó.
ele ligar. Acho que eu reiniciei ele sem querer. Abre o livro de João. E Jesus se relacionava com todos os tipos de pessoa. Mas existem algumas coisas muito importantes. Antes de falar como a forma de relacionamento de Jesus, eu quero ler o texto, está em João 8:29. Abre aí. Porque se nós queremos ser como Ele é, quem que quer ser como Jesus? Falar isso é top, não é não, gente? Mas na verdade aqui dentro de nós, ninguém fala isso, mas eu sei que é assim. Dentro de nós, nos comparar com Jesus é um absurdo. Eu sou nada, Ele é tudo, como que eu me comparo? Gente, a gente tem que entender que o inconsciente fala muito na nossa vida. Olha, eu estou na igreja, eu sou cristão, mudei de vida, me converti, tenho uma vida nova, eu sou parecido com Jesus, mas lá dentro, mas peraí, não é bem assim não. Mas o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Jesus veio para trazer isso. Quem andou perto dele aprendeu a ser como ele era, os discípulos. Por isso eles foram chamados de cristãos. Os imitadores de Cristo, os pequenos Cristos, fazem as mesmas coisas que ele. E ele disse assim: e depois de mim farão muito mais ainda. Não é que ninguém quer ser maior que Jesus, porque o poder dele, no coração correto, no coração que entendeu a vontade de Deus, faz prodígios e maravilhas, amém? E o texto diz o seguinte, João 8:29, quem já abriu aí? Quem pode ler? Vamos fazer diferente? Lê aí para mim, João 8:29, quem pode ler? E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele está falando de quem? De quem enviou ele, o Pai dele. Fala assim, Deus. Jesus sempre se referia a Deus como. Por isso você não pode perder a conferência nossa, porque todos nós temos dificuldade de ver Deus como nosso paizão mesmo. Porque a gente sofre tanto, rala tanto na vida, uma dificuldade tão grande, então a gente assimila muito isso. Mas Deus é um Pai maravilhoso que não erra. Nosso pai pode ter errado, mas ele não erra. Nosso pai pode ter errado muito, mas ele não vai errar contigo nunca, jamais. Nós erramos com ele, mas ele não erra conosco. É assim que acontece. Então, para entendermos um pouco de Jesus, Jesus priorizava muito 3 coisas que eu separei para falar. É claro que tem... Gente, se eu fosse falar de Jesus aqui, nós vamos ficar aqui o ano inteiro, não vai falar tudo de maravilhoso que ele é. Não vamos conseguir, mas eu escolhi 3 aqui para falar com vocês. Então Jesus entendia claramente que a prioridade dele era o Deus, era o Pai dele. O que o pastor Emerson acabou de ler aqui? Que ele falou assim, que ele não está aqui para fazer... Lê de novo, pastor Emerson, não sei se... E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele está falando o seguinte: eu não faço coisa da minha cabeça não, eu só faço o que agrada o Pai que me enviou. Eu não faço, eu estou com vontade de ir na balada, mas eu não vou. Por que você não vai? Porque eu faço a vontade do Pai que me enviou. Porque você está com vontade de pecar, apostar, o corpo é fraco, vê, tem tanta bagunça aí, pois é, mas por que você não faz? Porque o Pai me enviou, a vontade é dele, não é minha. Mas eu só tenho força para fazer isso quando eu estou debaixo da graça do Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo nós podemos fazer coisa alguma? Nada. Como que um homem rejeita uma mulher se ele não tiver cheio do Espírito Santo? Ele vai cair no casamento dele. Concorda comigo, homens? Só o Espírito Santo pode fazer isso. A mesma coisa com a mulher. O que faz um homem sair das drogas num dia e no outro dia ser curado, sendo que uma clínica não adiantou? Só Deus pode fazer isso. E ele falava sempre: a minha prioridade é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu vou te dizer uma coisa: o mesmo Pai que enviou Jesus é o mesmo Pai meu e seu, amém? Nós temos que nos alegrar com isso, saber, poxa, o meu Pai me enviou a fazer algo. Nós vamos descobrir, né, pastor? Que dia? Que é isso? Lecharabacaias, você tem que vir. Vai ser top. Oh, aleluias. Eu queria ler mais um texto. O pastor Emerson, ele vai ser meu
Meu porta-voz aqui. Pode ser, pastor? Então, glória a Deus. Que é mais rápido para mim não ficar saindo aqui. Tá? Vamos ler, pastorzão. Ó, João 6,38. Mais um exemplo de que o Pai tinha prioridade na vida de Jesus. O Deus, né? Vamos lá. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E se você for procurar, você vai achar N versículos. Eu não vim fazer minha vontade, eu vou para lá para cumprir a vontade do Pai. Lembra do apóstolo Paulo? Teve um sonho e falou: Paulo, não faz isso não. Catou um cinto, tirou um cinto, dobrou, falou: isso aqui que vai fazer se você descer para lá. Manietou ele, amarrou, falou assim: vão te amarrar e vão te matar. O que ele falou? Importa eu descer para Jerusalém? Importa eu ir para lá, ser preso, ser julgado, não importa, mas é porque eu estou fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai, no final das contas, sempre é o que importa, é o que mais vai trazer um resultado proveitoso. Queridos, a gente se engana pensando que fora da vontade de Deus, por mais que pareça, vai dar certo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a vontade de Deus sempre surpreende acima de tudo. Não é verdade? Provérbios não diz isso? Eu acho que é Provérbios. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, perfeitos, maravilhosos, mas no final é caminho de morte. Por isso a instrução da palavra. E nós vamos ver o último texto que está em João, pastor. Eu falei que era muita referência de João, por isso que eu gosto muito do livro de João. 4,34, pastor. João 4,34. Acompanhe com sua Bíblia, com o seu smartphone aí. Importante se acompanhar. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que é isso? Que versículo? Nós queremos ser fortalecidos. Mas qual que é a comida que nos fortalece? Quem aqui tem ou já teve criança bem pequena? Você já deu um pedaço de chocolate fora de hora para o seu menino? Sua filha? O que ele faz? Você não dorme. Por quê? Porque a energia do açúcar faz ele não vai dormir, não adianta. Por quê? Porque aquela energia daquele alimento está fazendo o corpo dele ficar ativo. E é o que eu e você, nós somos o que nós comemos. A nossa saúde tem tudo a ver. É o que nós comemos. E ele está falando aqui: você sabe a comida boa? Você sabe o verdadeiro churrasco qual é? Quem gosta de churrasco aí? Não, eu ia te convidar para comer uma picanha assada. Você não gosta, mas tá bom. Você sabia que churrasco é a comida que Deus mais gosta, né? Se você ler, quem falou? Ué, você nunca leu o Velho Testamento? Como que ele queria o cordeiro? Ele mandava preparar e jogava no fogo e respirava o aroma. Churrasco é cheiro maravilhoso. Falando de comida, vai ficar com fome. Vamos parar com isso. Então, voltando aqui, ele falou o seguinte: olha, eu não vou fazer a minha vontade, porque o meu alimento, aquilo que traz força, aquilo que me traz alegria, aquilo é fazer a vontade do meu Pai, aquilo que me fortalece. Quem aqui já teve a experiência de você estar exausto, baqueado, você está mal porque você está cansado, o seu corpo físico está cansado, mas você fez o bem para alguém, você cumpriu a vontade de Deus na vida de alguém, você chega em casa assim, mas eu estou feliz demais. Por quê? Mas seu corpo está arrebentado, você está cansado, mas você fez a vontade de Deus, você cumpriu algo que está na Escritura, ainda que sem saber, o seu corpo se renova. Você fala: o corpo está cansado, mas eu estou. Já teve essa experiência? Nossa, eu vou ter que ir lá, mas eu estou tão cansado, mas eu vou. Você vai lá e Deus te usa para fazer algo tremendo. E aí você volta: meu Deus, eu vou dormir um pouquinho, vou descansar e vou ficar zero, mas a minha alma foi alimentada. Ele disse que Jesus estava falando: olha, a minha comida, a comida verdadeira é fazer a vontade do meu Pai, cumprir a sua obra. E se você ler o texto um pouquinho antes, volta só um pouquinho. Qual que é o contexto? Por que ele estava falando isso? Eles chegaram para ele e falaram: mestre, come, não foi, pastor? Fala então, pastor. Então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Antes desse, eles falam assim: mestre, come. Ele estava lá pregando, fazendo a obra. Presta atenção no ensinamento de Jesus. Olha essa chave poderosa.
Os discípulos sentados observando como ele fazia, e ele falando coisas importantíssimas, pregando a vontade de Deus, o reino de Deus, e mostrando para os discípulos dele o que é o mais importante, como fazer aquilo. E acabou a reunião, pregar, mestre, come. Todo mundo estava com fome. Se você observa o contexto, todos estavam com fome. Mestre, come. Aí ele fala: a minha verdadeira comida, como é que é, pastor? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória a Deus. Aí eles falaram: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer escondido? Fico pensando naquelas pessoas que gostam de servir. Alguém deu comida para ele, quem foi? Não, ele não tinha comido nada, ele estava dando um ensinamento poderoso. Você quer ser alimentado na sua alma? Você quer ser alimentado no seu espírito? Você quer ser alimentado no seu interior? Para que as adversidades, as preocupações e todas aquelas coisas que tumultuam tantas pessoas, estou por aí, todo mundo, não tumultuem sua vida, não atribulem sua vida. É fazer a vontade do Pai. Quando você faz a vontade do Pai, você é alimentado. Você passa por todas as coisas que todos estão passando, porém você se sobressai, não para ser melhor que ninguém, porque Deus não me fez nem fez a você para ser melhor que ninguém. Isso é um absurdo, isso não está na Bíblia. É o contrário. Jesus era alguém e não se fez ninguém, para ensinar para a gente como que é. E isso é maravilhoso. Então ele mostra uma prioridade extraordinária com Deus. Tudo que vai fazer é porque o Pai pediu, é porque o Pai que me enviou. Até cantei uma música do Tom Carf aqui hoje, gente. O que é isso? É porque o Pai que me ama me deu. Então tudo ele envolvia o Pai. E acabamos, agora nós vamos ver aqui, ó, com a palavra. Se tinha uma coisa poderosa em Jesus, é que tudo que ele fazia era para cumprir uma palavra. Você lê, eu não sei qual de vocês já teve a experiência de ler toda a Bíblia, e se você não leu ainda, eu te digo, leia. Leia, porque a sua vida vai sair de um estágio e ir para outro que você não vai acreditar. De verdade. Eu não gostava de ler quando eu me converti, eu odiava ler. Sabe por quê? Quando eu ia estudar, eu não conheço meu pai. Nunca conheci. Quando a gente era pequeno, quem cuidava da gente era meu avô. Meu avô, um nortista duro, cearense, brabo, sistemático. E aquele homem que minha avó falava assim: meu filho, o seu avô não contraria ele não, porque se ele der uma pena em vocês, vocês não aguentam não. Ele é aquele homem sistemático, já é falecido hoje. Só que o que a gente aprendeu sobre estudar? Quando a gente ia estudar, não tinha incentivo de uma maneira tranquila. Ele colocava a gente sentado e falava: se você não lê, ele não sabia, ele não estudou, ele não sabia como fazer. Você não sai daí enquanto você não lê. Eu falava: só para pirraçar, eu vou ficar aqui na frente desse livro o dia inteiro, eu não vou ler esse livro. Quem perdia é eu, mas eu não sabia, eu era criança. Então eu aprendi que ler era uma coisa ruim, mas tive uma dificuldade quando eu comecei a ler a Bíblia, porque eu falei: nossa, essas letrinhas pequenininhas, esse livro desse tamanho, eu vou terminar de ler quando eu tiver 80 anos. E aí eu comecei a ficar empolgado, porque eu via na igreja falar: Moisés veio e tocou o cajado no mar. Eu falei: não tem condição, está errado. O povo estava lá, como é que é? Não, o pastor falou um negócio que, meu Deus, onde é que está esse negócio? E eu falei: rapaz, é verdade, o negócio está aqui, ó. Meu Deus, o cara foi com o povo e o soldado atrás encostou o cajado. Deus abriu o mar e o povo passou com o pé seco. Aí tem uns doidos por aí que falam: eles passaram porque era raso. Então o milagre foi maior ainda, porque morreu um monte de soldado num rasinho. Engraçado. Então Jesus tinha esse compromisso com a palavra, e em todos os momentos ele deixava isso claro também. Olha só, lê, pastor Emerson, vamos ler então, vamos mudar aqui um pouquinho. Lucas, se você quiser acompanhar, o capítulo 22, o verso 37. Lucas 22, 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Porque os discípulos queriam poupar ele o tempo inteiro. Não se poupa, Jesus. Não importa que de mim, o que aconteça comigo é o que está escrito.
Eu não vou estender porque a gente já está com o horário um pouco adiantado ali, mas ele falava o tempo inteiro: eu não vou fazer isso, eu vou fazer assim, porque está escrito. Lembra quando ele estava na cruz? Aí a Bíblia relata bem claramente, para cumprir o que estava escrito, ele disse: tenho sede. Poderoso, né? Gente, ele poderia ter sucumbido e morrido lá de boa, sem falar nada, mas olha só o compromisso com a palavra. Para se cumprir o que estava escrito, ele disse: eu tenho sede. E aí pegaram um cano, enfiaram uma vara, uma bucha, enfiaram um vinagre e deram na boca dele, ele provou. Se você quer saber onde estava escrita essa profecia, até anotei aqui, Salmos. Lê Salmos. Ele falou que já tinha falado sobre ele. O livro de Salmos foi o primeiro livro que falou abertamente sobre Jesus, sobre as profecias de Jesus. Foi o primeiro livro que falou assim claramente sobre a vinda dele. E ele cita lá, ó: deram fel e na sua sede deram vinagre para ele. Lê lá depois, você pode marcar se você quiser. Salmo 69, verso 21. Eu não vou ler porque nosso tempo está avançado. Então, primeiro, compromisso intenso com o Pai, com Deus. É o que eu e você precisamos ter. Nós queremos sair de qualquer situação que seja, queridos. Eu tenho certeza que você que veio aqui na frente, que estava passando por alguma enfermidade, se Deus não te curou ainda, Deus vai te curar em nome de Jesus, amém? Sabe por quê? Porque você veio aqui na frente, você saiu do seu lugar, você tem que... E eu vou te falar uma coisa, né, pastor Joey? Procura o pastor Joey e fala: pastor, eu estava sentindo mesmo. Você não precisa nem falar o que é, não. E falava: mas eu fui lá na frente, orou e depois eu não fiquei mais assim. Sabe por que é importante você falar? Porque é força para a igreja isso. Sabia ser poderoso. Quando você dá um testemunho, você fala: poxa, talvez um irmão que está com menos fé que você vai falar: poxa, se o irmão foi abençoado, eu também vou ser. E a Bíblia fala que não tem nada impossível para Deus. Não há impossível para Ele. Então esse assunto que talvez está mal resolvido na sua vida é nada para Ele. Ele faz assim e resolve tudo. Mas precisamos entender aqui, ó, o compromisso primeiramente com Deus e com a palavra. Eu não vou ler outro verso porque eu quero passar. E um dos, eu coloquei por último, mas que não é menos importante, é o compromisso com vidas. Porque tudo que Jesus fez envolveu vidas, não é verdade? Precisava Jesus vir do céu? Não, só precisou por causa de mim e de você. Quem reconhece isso? Que isso eu estou reconhecendo o sacrifício. A humildade está nisso, saber que eu não podia, mas teve alguém que pôde e veio no meu lugar. Olha que louco isso. Eu não tinha como resolver, eu ia ser um porcalhão que eu era antes. Mas Jesus, olha aqui, tá, que eu estou até mais bonitinho. Rapaz, eu estava vendo uma foto minha quando eu namorava essa semana, não sei quem viu. Meu pescoço aqui estava mais fino que mim. Falei: gente, eu era feio. Eu estou mais fortinho, mas eu estou até mais ajeitado. Porque Jesus faz isso. Quando você converte, o seu semblante muda, a sua vida muda. A pessoa olha para você e fala: cara, que... Ele pode não falar nada, mas ele percebe que alguma coisa diferente aconteceu na sua vida. É claro, você muda a sua linguagem, você muda o seu jeito, o seu caminhar. E uma das coisas mais importantes que eu queria falar para você é que a boa obra que Jesus começou, Ele não terminou ainda. Se Jesus tiver terminado a boa obra comigo nessa situação ainda, não está completo não, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero chegar àquele nível de Moisés. E Deus falava com ele face a face. Meu Deus, que é isso, esse homem? O que você vai falar de um cara desse? Como qualquer homem fala com outro homem, Deus falava com ele: eu quero esse negócio. Quem quer isso, né? Que é isso? Não é possível que isso seja apenas lá, não. Pelo contrário, nós estamos vivendo a graça. A graça é muito mais abrangente em nome de Jesus. Então Jesus tinha esse compromisso, uma prioridade extraordinária com as vidas, comigo e com você. Você só está aqui porque Jesus priorizou isso. E Ele priorizou de tal forma que Ele poderia talvez ter a oportunidade de falar: não, Ele é o Filho de Deus. Lembra no Getsemane? Ele estava orando: Pai, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice, me livra dessa aflição. Tamanha dor, porque o pecado meu e seu estava lá, do mundo inteiro sobre ele. Então a dor era tremenda. Então ele pensou: nossa, mas que dor é essa, gente? É a dor do pecado, é a dor da tribulação, é a dor da perca, do sofrimento, de ver pessoa que nós amamos partir. Todo esse sofrimento que aqui no mundo tem, mas lá em cima não vai ser assim.
Ele enxugará do rosto toda lágrima, e não haverá mais choro. Vai ser banida a morte, não tem mais nada disso. Mas aqui, meu irmão, aqui por enquanto, infelizmente, nós vamos ter que vencer todas essas coisas, amém? E Jesus vai nos dar força para vencer todas elas. Jesus te capacita todo dia. Por isso você tem que estar firme na casa de Deus, na palavra, na verdade. E Jesus mostra isso, ó, priorizando a vida. E eu ia falar um pouco mais, mas eu quero já adiantar um pouco. Jesus, ele quebrava todo argumento religioso. Jesus, gente, se Jesus viesse hoje, tem tanta gente aí procurando ser grande em Instagram, né? Tem umas pessoas tão idiotas, desculpa essa palavra, gente, mas tão idiotas, que elas ficam excomungando, xingando em altar. Gente, para que isso? Jesus é tão simples. Para que essa palhaçada só para ser visto? Vai ser visto como um idiota. Não precisa disso, amém ou não? Muito melhor é você passar e a pessoa falar: aquele cara é um cara digno, aquela mulher é ungida de Deus. Sabe por quê? Porque ela no trabalho dela, ela é desse jeito, muito mais digno. Você vai ganhar muito mais para o Senhor. Você vai fazer muito mais a obra de Deus. Sabe por quê? A obra de Deus é assim, ó, é nós com o Pai. A cruz é isso, mas também é nós com nossos irmãos. A principal obra é nós com nossos irmãos, porque o Pai já fez o que ele tinha que fazer, mandou o Filho. O Filho já fez o que ele tinha que fazer. Ele subiu no madeiro. Agora eu e você precisamos fazer a nossa parte, amém? É ter prioridade com o Pai, como Jesus teve. Prioridade com a palavra. Poxa, eu vou viver essa palavra. Mas para viver você tem que conhecer. Você tem que... Quando eu li aqui, eu estava falando para vocês da leitura. Quando eu li as primeiras vezes, eu falei: gente, isso aqui não é para mim não. Está escrito em hebraico ainda? Não é possível que eu não entendo o que está. Mas depois foi... eu falei: meu Deus. Aí você já lê o livro de novo, você fala: de novo, outra coisa. Mas eu li a mesma coisa e o entendimento foi outro. Aí você lê de novo e fala: meu Deus, o que é isso? Por quê? Porque cada momento da sua vida você está vivendo um estágio. E Jesus tem uma palavra certa para cada estágio, a saída certa. E é isso que Ele tem para você nessa noite. Então você tem que receber. E eu vou citar só mais um versículo aqui, que é para falar, que eu ia falar mais sobre os relacionamentos, mas nós estamos dando uma observada nisso aqui que eu estou falando, para entender como Jesus era. Porque como que eu vou falar como Jesus se relaciona? Eu nem sei quem Ele é. Eu sei porque o pastor fala na igreja. Eu sei porque pregou e falou que a divindade de Jesus é assim. Não, Mateus 6,6. É muito mais simples do que nós imaginamos. Aí você não entende. Por que eu peguei a Bíblia e comecei a chorar? Era no começo, era assim: o que está acontecendo comigo? E toda hora que eu pego a Bíblia eu choro. Aí eu fui entender que tinha a ação do Espírito Santo. Por isso que era tão bom aquele negócio. E eu quero citar rapidamente para a gente finalizar. Primeira vez que Jesus aparece para começar seu ministério. Não que Ele aparece literalmente, é para iniciar o que Deus, o Pai e as Escrituras haviam falado sobre Ele. Ele aparece no Jordão, e João Batista estava lá batizando, sim ou não? E aí ele começa a falar umas coisas bonitas, e todo mundo gostava de João Batista, e falava: após mim vem um que é maior que eu. E eles: o que ele está falando? E ele tem a primazia porque ele é antes de mim. E aí Jesus vinha passando, ele olha e fala: lá o Cordeiro de Deus, e ele tira o pecado do mundo. E Jesus vai até ele para ser batizado. Mas o que eu queria falar para você? Ele aparece, a aparição dele retrata uma coisa de mansidão e de humildade. E ele ensina isso, né? Seu fardo está pesado, coloca sobre mim, e tomai o meu que é leve, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E ele é mesmo. Ele tem peso para falar do que ele fala, porque ele realmente nos ensinou o caminho de humildade. Mas como isso? Porque ele aparece com mansidão, como um cordeiro, visitando os pobres, ajudando as pessoas necessitadas. Hoje as coisas ficam diferentes. As pessoas querem bajular quem tem dinheiro para quê? Não é? Desculpa, mas poxa, quem quer, meu irmão, pode ter, pode não ter, pode ser o que for. Porque nós cristãos, nós temos uma coisa, e eu luto muito contra isso: o julgamento.
A gente julga, sabe por quê? Porque a gente detém a palavra, então a gente julga as coisas, o que é certo e o que é errado, sim ou não? Então é normal que dentro de nós tenha um julgamento. O irmão lá não veio porque tal. Você não sabe? Sabe? Como a pastora falou, a roupa da irmã, né? Tem uns que estão vestindo tal, e outros, só a roupa do irmão tá feia. Uai, pega seu tênis zero e dá para ele, ué. O que você está falando? Não é melhor? Mas o irmão lá apareceu, eu vi caminhando na rua com a mulher, deve estar traindo a mulher. Você sabe? Que é o julgamento, isso é maligno, e está dentro do ser humano, infelizmente. Mas Deus está nos chamando para fazer outra coisa. Ele veio como cordeiro, foi lá. Mulher, quem está te acusando aqui? Cadê eles? Não apareceu mais ninguém não, Jesus. E eu vou falar o que para você? Vai embora, não peca mais não. Deus abençoe sua vida. Não é verdade? Filho, tem alguém te acusando? Tem um monte de gente, mas eu não te acuso. Isso é a graça. A graça não é liberdade para fazer o que você quer, não, mas é entender. Peraí, não precisa de métodos para nada. Mas eu também tenho que entender, para ser um cordeiro, para ser uma pessoa mansa, como Jesus foi, eu também preciso mudar meu estilo de vida, sim ou não? Afinal de contas, eu estou representando alguém grande. E é difícil representar alguém grande, não é? Você tem que ter postura, você tem que ter alegria. Quem já pensou um crente sem alegria? Você tem que ter graça, e você tem tudo o que você precisa já. Deus já te deu tudo que você precisa. E você sabe onde Ele te deu? Na sua casa, na sua família. A sua família é o laboratório da sua vida. Eu sofri demais na minha casa, porque Deus tinha que te preparar, porque você vai pegar um monte de gente que sofreu igual você, você vai abençoar a vida delas. Você vai ver. Eu fui daqui, viagem missionária para São Paulo. Nunca achei na minha vida que a vida que eu tive ia prestar para alguma coisa, e não prestou mesmo. Mas a saída dela foi top, porque chegava um monte de gente. PCC, vem cá, irmão, vou te mostrar uma coisa. Isso aí não vale nada, eu tenho uma coisa top para você. Droga, vem cá, irmão. Você quer largar esse negócio? Pisa, joga fora que eu tenho autoridade para te falar que eu joguei fora e nunca mais. Pode jogar que Deus vai te honrar. Está até hoje, na graça, na glória. Por quê? Porque eu quero andar como Jesus, eu quero aprender com Jesus, eu quero ser como Jesus. Então, se eu sei como Jesus, eu tenho que aprender a ser cordeiro. Tem a hora de ser como um leão, não tem? Mas ser como um leão não é para ser com as pessoas, sabia? É isso que a gente confunde. Com as pessoas é ser cordeiro. Me humilhou. Quantas a gente precisa vencer, né? A gente quer, mas não, Deus não quer isso de você. Porque tem alguém olhando. E alguém vai falar, rapaz, o meu sonho, meu foco é ser igual esse cara, igual essa mulher, que é isso? E eu quero encerrar falando isso para você. Olha as prioridades de Jesus. Os discípulos o conheciam, porque eles caminhavam perto. Caminhe perto de Jesus, mais próximo que você conseguir. No seu quarto, na sua vida, em todo momento. Caminha pertinho dele, porque você vai saber toda a vontade dele. Você não vai errar, sua família vai ser feliz, seus filhos vão ser prósperos, sua casa vai prosperar. Tudo vai dar certo na sua vida, porque você está vivendo pertinho da fonte poderosa. Não tem para ninguém, meu irmão. Priorizava a Deus, priorizava a palavra em todo momento. Meu irmão, isso aqui é verdadeiro, não tem nada errado nisso aqui, amém? Contrário do que o mundo fala balela demais. Tudo que está aqui é poderoso. Se você usar da maneira correta, vai ser proveitoso na sua vida, e você vai ser top nessa terra, como você já é, amém? Você já é top. Você está aqui nessa manhã, você é top, meu irmão. Eu te falo, você é top. E aprender. Poxa, eu preciso aprender isso. Eu estou pregando é para mim, não é para você não. Eu preciso aprender, poxa, como que eu posso me tornar mais parecido com Jesus? Eu quero ser um cordeiro. Mas o cordeiro aceita tudo. E daí? Por que você tem que ganhar? Emocional seu está lá embaixo. Você tem que ganhar por quê? Falar mais alto por quê? Né? Tem que ouvir até um pouco mais de Augusto Cury. Dominar as emoções. Espera aí. Por que eu tenho que responder a um insulto? Por quê? Jesus não ensinou que a humildade não cala, a humildade não sempre sai por cima. E é isso que Jesus quer, fazer com que nós, os filhos dele, saiamos sempre por cima. Deus quer que nós saiamos. Deus quer que os seus filhos sejam os melhores frutos dessa terra, amém ou não? Para que os outros que não são frutos do reino ainda possam olhar e falar assim, eu vou ser fruto do reino também. Eu queria pedir para a equipe de louvor vir, coloque de pé no seu lugar.
Eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a tua mão sobre o seu coração. E eu sei que tem coisas que você veio buscar nesse lugar. Há alguns que só vieram aqui para adorar a Deus. Não, eu só venho adorar a Deus porque eu tenho muito motivo para adorar a Deus, e somente isso. Glória a Deus, que bênção. Fecha seus olhos, não deixe ninguém te atrapalhar nesse momento. Mas talvez você veio aqui por algo, e eu quero dizer para você que você não está errado em querer algo. Se você tem alguma necessidade, você está mais que correto de querer resolver. E não tem ninguém mais interessado em te ajudar do que Yeshua, o Pai que te ama e que enviou o Filho, e que o nome dele é poderoso para mudar qualquer realidade. Deixa o Espírito Santo soprar sobre a tua vida nessa manhã. Pai, obrigado, Deus. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre. Fala isso pra ele. E sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre. E sempre. É pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Diz isso pra ele. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu.